Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, sexta-feira, dia 29 de novembro, acabando o mês de novembro. Fazemos um balanço de como foi a semana aqui no exterior, na economia, na política, e eu lembro que nós temos um texto associado a esse vídeo que possui maior volume de dados se você se interessar. Mas eu começaria dizendo que a semana ultrapassada foi bastante tumultuada para os mercados de risco em todo o mundo e por aqui também não foi diferente, e até com alguns agravantes. No segmento externo, os investidores acompanharam de perto as situações relacionadas direta e indiretamente ao acordo de comércio bilateral entre os Estados Unidos e a China, numa semana curta para os americanos por conta do feriado do Dia de Ação de Graça na quinta-feira e a mega liquidação Black Friday na sexta-feira, com os mercados inclusive encerrando mais cedo. No Brasil, os mercados tiveram que ajustar de forma rápida para as declarações não tão bem interpretadas do ministro da Economia, Paulo Guedes, e obrigando inclusive o Bacen, o Banco Central, a realizar intervenções no câmbio, que ficou disfuncional, e ainda tivemos alguns julgamentos importantes tanto no STF quanto no TRF. No segmento internacional, o tema recorrente, claro, foi o acordo comercial bilateral entre os Estados Unidos e a China, que ainda não saiu, com os negociadores americanos e o próprio presidente Donald Trump dizendo que o acordo está na reta final, mas dessa feita os chineses puseram o pé no freio, dizendo que a situação é um pouco mais complexa que isso, mas ao longo da semana mostraram alguma benevolência com o acordo. A China disse que vai endurecer as penas de violação da propriedade intelectual. No nosso entender, e nós dissemos isso aqui várias vezes, é o calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos, e está tomando algumas decisões para facilitar a atuação dos estrangeiros no setor financeiro. Já o Departamento de Comércio americano está propondo endurecer a regulação de produtos e serviços da área de tecnologia e também noticiou que faz algumas restrições, podem haver algumas restrições novas com relação à Huawei, a gigante do setor de tecnologia. Nos Estados Unidos, depois do Congresso americano aprovar uma lei sobre direitos humanos em Hong Kong, na semana o presidente sancionou essa lei, reforçando as manifestações que ocorrem na ilha já por um bom tempo, mesmo considerando algumas declarações antecipadas do presidente Xi Jinping da China, dizendo que essa atitude dos Estados Unidos poderia atrasar um pouco o acordo. Também tivemos na China, a divulgação de que o lucro industrial anualizado para o mês de outubro caiu 9,9%. Esse foi um dado que mexeu com os mercados, mas se olhado por dentro, algumas empresas, principalmente do setor de infraestrutura, têm ganho muito dinheiro no mercado da China, ao contrário do que acontece com a indústria automotiva. Nos Estados Unidos, tivemos anúncios de muitos indicadores ao longo do período, ora positivos, ora negativos. O índice de atividade industrial de Dallas de novembro encolheu para menos 2,4 pontos, dia anterior em mais 4,5 pontos. O índice de atividade de Richmond caiu para menos 1 ponto, dia anterior em mais 5,5 pontos. A confiança do consumidor do Conference Board cedeu para 125,5 pontos e o déficit da balança comercial no mês de outubro ficou em 66,5 bilhões de dólares, menos do que o previsto, mas ainda assim um déficit elevado. A renda pessoal ficou estável no mês de outubro e os gastos com consumo subiram 0,3%. Ainda nos Estados Unidos, tivemos a divulgação na semana do livro bege, uma síntese da economia americana. Mostraram que os preços sobem com um ritmo modesto, assim como a atividade também cresce mais ou menos no mesmo diapasão. Tivemos ainda na Alemanha o índice IFO de confiança empresarial, ele subiu para 95 pontos em novembro, e a confiança do consumidor GfK de dezembro evoluiu para 9,7 pontos.
No mercado acionário internacional, a semana foi de batimentos sucessivos de recorde pelos principais indicadores do mercado americano. A Bolsa de Mumbai, na Índia, também bateu recorde e o índice europeu de ações também atingiu o maior patamar nos últimos 4 anos. No segmento doméstico, o que moveu os mercados e a Bolsa de Valores, o câmbio e os juros, foi exatamente a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que o novo patamar de câmbio é normal para uma mudança de mix da política econômica e que reacelerar crescimento é natural que haja ampliação do déficit em conta corrente. Nós vamos falar sobre déficit corrente já. Tudo isso está no manual de economia, mas o mercado inferiu a leitura de que o governo estava confortável com a cotação do dólar de 4,20, testou esse patamar, o dólar chegou a 4,27 e o Banco Central teve que intervir durante alguns dias. Paulo Guedes também falou que poderiam, ao longo desse percurso, lembrar o AI-5, e isso acabou sendo um prato feito para as redes sociais e para a oposição. A semana também foi de divulgação de dados por aqui. A inflação medida pelo IGPM de novembro desacelerou para 0,30, anterior em 0,68%, acumulando alta no ano de 5,11% e em 12 meses 3,97%. O Banco Central também anunciou o estoque total de crédito. Ele encolheu no mês de outubro 0,3% para 3,37 trilhões de reais, algo como 47,6% do PIB. A dívida pública brasileira de outubro atingiu 4,12 trilhões de reais, em queda de 0,84%. E o governo central mostrou um superávit primário no mês de outubro de 8,67 bilhões de reais e no ano mostra déficit de 63,8 bilhões. O INSS teve um déficit de 14,6 bilhões. Tivemos também a divulgação de dados da PNAD contínua referente ao trimestre encerrado no mês de outubro. A taxa de desemprego caiu para 11,6%, mas somos ainda 12,4 milhões de desempregados. Ruim mesmo, como eu lembrei, foram as contas externas em grande deterioração. O déficit em conta corrente atingiu no mês de outubro 7,9 bilhões de dólares, no ano um déficit de 45,7 bilhões, pior que o que estava sendo projetado. O investimento direto no país ficou em 6,8 bilhões, não cobrindo o déficit em conta corrente, apesar de haver alguma folga no que diz respeito ao ano, já que ingressaram até aqui 62,1 bilhões de dólares. O Conselho Monetário também se reuniu durante a semana, mudou algumas normas do cheque especial, deu tratamento à compra de títulos por investidores estrangeiros, na tentativa de melhor ordenar os mercados. Durante o período, tivemos ainda o Supremo Tribunal Federal voltando a julgar o compartilhamento de dados entre a Receita Federal e outros órgãos, e foi obtida a maioria. O placar ficou em 8-3 para compartilhamento amplo, e isso certamente vai mexer com os mercados nas próximas semanas também. E tivemos o TRF4 na 8ª turma julgando recursos da defesa de Lula com relação ao sítio de Atibaia, que acabaram não sendo acatados e, por unanimidade, elevaram a pena do ex-presidente para 17 anos e 1 mês. No mercado acionário, os investidores estrangeiros sacaram recursos de forma forte ao longo da semana. Até o dia 27 de novembro, última estatística, o saldo estava negativo em 8,2 bilhões de reais e saídas acumuladas no ano de 38,6 bilhões. Também tivemos muita volatilidade e mudança de sinal nas principais ações negociadas. Resumo da semana: Bovespa fechou com queda de 0,42%, 108.233 pontos. O Dow Jones fechou a semana com alta de 0,64%,
Nasdaq em alta de 1,71%. O dólar por aqui, encerrando a semana cotada a R$ 4,24, uma alta de 1,14%. No último dia da semana, dólar ainda subindo 0,60%. Falando um pouco da perspectiva, mantemos a expectativa de que os mercados reagirão ainda positivamente ao longo do mês de dezembro, porém o que tem nos deixado um pouco apreensivo é a performance dos investidores estrangeiros na Bovespa, sacando o volume que eu já repito de 38,6 bilhões no ano de 2019. Podemos elencar a própria conjuntura local de recuperação lenta, bem fraca, para não dizer outra coisa, a contaminação e risco de aumento de problemas em países vizinhos, Argentina, Venezuela, Bolívia, Colômbia, e vamos por aí, declarações controversas de membros do governo, inação do Congresso Nacional empurrando para 2020 temas importantes da economia e da sociedade e a escassez de investimento de que tanto necessitamos. Mas também poderíamos elencar alguns fatores positivos, empresas já adaptadas a essa situação e muito menos alavancadas financeiramente, melhor dinâmica da economia no próximo ano, com o PIB crescendo bem mais do que nesse ano, e principalmente o fato de nossas ações terem ficado duplamente baratas. Um, por conta da valorização do dólar em relação ao real, dois, por conta da queda do mercado. Além disso, se cotejarmos com os recordes batidos nos 3 continentes, certamente o mercado brasileiro passa a ser mais atraente. Pensamos que em a situação interna acalmando um pouco, terminando o estresse com votações e uma melhor avaliação do acordo entre os Estados Unidos e a China na área comercial, e contando com inflação e juros muito baixos no mundo inteiro, e aqui também não é diferente, os mercados vão reagir positivamente e a Bovespa vai na mesma direção. Assim, mantemos a nossa percepção de que é possível ainda fazermos um recorde maior do que o obtido no último dia 7 de novembro, de 109.671 pontos do Ibovespa, e a partir daí galgar patamares ainda mais elevados. Afinal de contas, não gostamos daquela situação de rally de fim de ano ou da castanha de Natal, mas o momento pode ensejar boas chances de fazer investimentos de mais médio e longo prazo com bom retorno. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Bom fim de semana para todos e eu espero vocês aqui segunda-feira com o nosso Bom Dia Investidor bem cedo. Até lá, então.